Bom, para quem não sabe, a SpaceX é uma empresa aeroespacial, ou seja, ela é especializada em tudo que é relacionado ao espaço, como por exemplo foguetes, satélites, veículos espaciais e por aí vai. Mas nem sempre as coisas foram assim. Por volta do ano de 2000, nascia dentro do nosso amigo Elon Musk o desejo de colonizar Marte. Embora muitas pessoas acreditem que a SpaceX surgiu como uma simples empresa de foguetes, elas estão muito enganadas. Tudo começou quando Elon Musk teve a ideia de construir uma estufa em Marte. Inclusive, ele já tinha até um nome para esse projeto, que no caso era Mars Oasis, ou Oasis em Marte. O objetivo principal dele era conseguir cultivar algumas plantas no famoso planeta vermelho. E junto com isso, ele também iria monitorar todo o processo de desenvolvimento da vida dentro dessa estufa. Lembrando que até esse momento tudo ainda estava apenas no campo das ideias. Desde muito jovem, o Elon Musk já tinha o desejo de explorar outras formas de vida além da Terra. E foi em Marte que ele conseguiu enxergar essa oportunidade. Um detalhe muito importante também é que nessa época o Elon Musk já era bilionário. Ele já tinha vendido algumas empresas e alguns projetos que ele tinha criado, e com isso ele conseguiu uma boa quantia em dinheiro, que no caso era alguns bilhões. Então a ideia ele já tinha e o dinheiro também. Tudo o que faltava para ele era traçar um plano e executar ele. Se você reparar bem, o Elon Musk começou a traçar esse plano pelo objetivo final dele, que no caso era colonizar Marte. Ele mirou esse objetivo e foi fazendo o caminho inverso, analisando tudo que ele precisava para chegar lá. Se você ainda não entendeu muito bem, eu garanto que já já você vai entender. Como todo mundo já deve saber, para chegar em Marte você precisa de um veículo que te leve até lá, né? E esse veículo se chama foguete. Sabendo disso, o Elon Musk decidiu correr atrás de quem poderia fornecer esses foguetes para ele. No meio disso tudo, ele teve uma ideia e decidiu usar mísseis balísticos intercontinentais. Como você já deve imaginar aí, esses mísseis eram utilizados para carregar aquele negócio que explode e faz um estrago gigantesco. Lembrando que estamos falando de algum momento entre os anos 2000, e se você estudou um pouco de história, você já deve saber que a Batalha Fria lá acabou por volta de 1991, e um dos países que mais tinham esses tipos de foguetes intercontinentais era a Rússia. Como toda aquela Batalha Fria havia chegado ao fim, o Elon Musk deduziu que esses foguetes aí estavam apenas acumulando poeira, já que eles não estavam usando e nem tinham a pretensão de usar eles, né? Foi aí que o Elon Musk decidiu ir para a Rússia negociar pessoalmente a compra desses mísseis aí. Um detalhe que vale a pena mencionar aqui é que o Elon Musk já tinha tentado negociar a compra de foguetes com os Estados Unidos, mas os valores eram absurdos. Foi aí que ele decidiu viajar para a Rússia tentar negociar com o pessoal lá. Mas embora o Elon Musk fosse bilionário desde aquela época, os valores dos foguetes russos também eram altíssimos, e para a tristeza dele, ele saiu de lá sem fechar nenhum acordo de compra. No caminho de volta para casa, o Elon Musk começou a estudar mais a fundo sobre todos os componentes de um foguete, e ele percebeu uma coisa muito interessante: os foguetes só eram tão caros pelo simples fato de todos os componentes serem fabricados em lugares diferentes. Ou seja, os caras pediam uma peça da China, outra da Índia, outra da Noruega e por aí vai. Lembrando que isso é apenas um exemplo, mas era basicamente assim que eles faziam. Isso aumentava muito os custos de produção e ao mesmo tempo tornava inviável a exploração espacial por meio de empresas privadas. Sabendo disso, o Elon Musk decidiu estudar
estudar mais ainda a respeito da construção de foguetes e logo em seguida ele resolveu criar uma empresa que fabricasse todos os componentes necessários que ele precisava e que também construísse esse veículo que levaria o sonho dele para o espaço. Foi aí que nasceu a SpaceX, e junto com isso começou a jornada do Elon Musk em busca do impossível. Bom, eu imagino que você já deve ter pelo menos uma ideia do quanto custa para fabricar esses foguetes e para realizar um lançamento. Caso você ainda não tenha a mínima ideia, eu te garanto que passa facilmente aí dos milhões e milhões de dólares. Pensando nisso, o Elon Musk começou a contratar diversos engenheiros e diversos cientistas para ajudar ele a dar vida ao projeto. Ao mesmo tempo, várias pessoas que eram muito próximas a ele começaram a falar que ele estava ficando louco, que não ia dar certo e por aí vai. Lembrando que todo esse dinheiro estava saindo do bolso do próprio Elon Musk. Ou seja, ele literalmente estava queimando os bilhões que ele tinha em busca de um sonho. Mas como nem tudo são flores, surgiram diversos desafios pelo caminho, e com isso também surgiu um momento mais sombrio da história da SpaceX. Após muito tempo de estudo e desenvolvimento, o nosso amigo Elon Musk junto com a SpaceX conseguiu realizar a construção do primeiro foguete da empresa, e quando eles foram fazer o primeiro lançamento de teste, simplesmente deu tudo errado e eles falharam na missão. Um detalhe que vale a pena mencionar aqui é que a cada lançamento que desse errado, eles literalmente perdiam milhões e milhões de dólares. E como Elon Musk não tinha dinheiro infinito, se tudo continuasse dando errado daquele jeito, ia chegar uma hora que ele simplesmente não teria mais recursos para manter o projeto. Depois de um bom tempo, eles decidiram tentar mais uma vez e novamente eles fracassaram no lançamento. Mesmo assim, o Elon Musk persistiu e na terceira tentativa eles falharam novamente. Nessas alturas do campeonato, o Elon Musk já tinha perdido muito dinheiro. Para você ter uma ideia, ele chegou em um momento extremamente decisivo na vida dele. Eu diria que foi um momento de certa forma sombrio para a SpaceX, que no caso foi a quarta e última tentativa de lançamento. Todos os recursos que o Elon Musk possuía estavam literalmente em jogo. Todo o sonho dele dependia daquele único e último lançamento. Não existia outra chance, não existia outra oportunidade. Se aquilo desse errado, seria o fim da SpaceX. E por um milagre, o que parecia ser totalmente impossível se tornou realidade. Eles conseguiram realizar com sucesso esse último lançamento. E a partir desse momento, a história da SpaceX mudou drasticamente. E não importava mais se o Elon Musk não tinha recursos para dar continuidade ao projeto. Começaram a aparecer vários investidores que também acreditavam no sonho dele. Inclusive, um desses investidores foi a própria NASA, que fechou um contrato bilionário com a SpaceX. Desde então, as coisas começaram a acontecer muito rápido. O tempo foi passando e surgiram diversos outros desafios, mas ao contrário de antes, dessa vez o Elon Musk estava muito mais confiante e tinha muito mais recursos. Aliás, junto com tudo isso, o Elon Musk também começou a levantar fundos através de serviços que ele oferecia pela própria SpaceX. Por exemplo, tinha uma empresa lá querendo mandar alguma coisa para o espaço. O Elon Musk ia lá e fazia uma oferta para transportar essa carga por meio dos foguetes fabricados pela SpaceX. O próximo passo para o Elon Musk era encontrar alguma forma de baratear ainda mais os custos de lançamento. Foi aí que ele teve uma brilhante ideia. Ele decidiu criar foguetes reutilizáveis, ou seja, ao contrário da NASA que mandava um foguete para o espaço lá e se desintegrava, o Elon Musk queria fazer esse mesmo foguete voltar intacto para a Terra. Foi nesse momento que ele pôs um fim àquela famosa frase: foguete não dá ré.
E após várias tentativas por volta do ano de 2015 e 2016, a SpaceX conseguiu mandar um foguete chamado de Falcon 9 para o espaço e trazer ele intacto para a Terra de novo. Inclusive, eu me lembro muito bem que quando eu vi esse vídeo, eu pensei que ele tava invertido, tipo aqueles vídeos de trás para frente, sabe? Só depois de um tempo que eu fui entender que aquilo era real. E através disso, o Elon Musk conseguiu dar um passo gigantesco no corte de gastos com a exploração espacial. Desde então, a SpaceX vem se aprimorando cada vez mais e mais na produção de foguetes. Para você ter uma ideia, eles têm o melhor motor de foguetes do mundo, fabricado 100% dentro das próprias instalações da SpaceX. O projeto mais recente da SpaceX e de maior relevância que se tem conhecimento até o momento é o famoso foguete Starship. Como o próprio nome já diz, esse foguete é uma verdadeira espaçonave. Ele é projetado para suportar voos espaciais de longa duração. Esse projeto é como se fosse um upgrade do Falcon 9. Lembrando que o objetivo principal do Elon Musk desde os anos 2000 é colonizar Marte, e para isso ele está criando formas de chegar lá. Existem muitas outras questões extremamente interessantes relacionadas à SpaceX e até mesmo aos outros projetos do Elon Musk, como por exemplo a própria Tesla, mas para isso eu pretendo criar um vídeo específico para cada tema e trazer eles aqui no canal. Para você não perder nenhum desses vídeos que eu vou trazer aqui, já aproveita e se inscreve aí embaixo. Não esquece também de ativar o sininho de notificações, assim você não vai perder nada que eu postar aqui. Mas agora me conta aí nos comentários, na sua opinião, o Elon Musk realmente vai conseguir colonizar Marte? Não esquece também de conferir esse vídeo que tá aparecendo na tela aí pra você. Eu vou ficando por aqui, logo a gente se vê novamente.